Olá, torcedoras e torcedores! Sejam bem-vindos a mais um KTO GambaCast, o podcast do Caxias do Sul Basquete. Estamos chegando para mais um episódio comigo, Daniele Frisso, e com o Marcos Toninho. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Eu tô um pouco preocupado com o podcast de hoje. Por quê? Tô um pouco preocupado, tava falando com o nosso convidado agora e eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente para falar tanta história assim. Mas depois a gente volta com uma parte 2. E antes de apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer também as marcas que estão com o Caxias do Sul Basquete nessa temporada. A KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoyle, Frazler, Banrisul, Blazlight e Petenat. Então vamos lá, sem mais delongas, o nosso podcast de hoje, nosso convidado de hoje, Léo Gomes. Oi, Léo, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Dani. Olá, Marco. Olá, senhores e senhoras. Mais conhecido como Léozinho, né? Sim. Mais uma vez, muito obrigado por me convidar. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estar trocando essa ideia, né? Esse pensamento com vocês. Léo, quantas temporadas de Caxias Basquete são pra ti? Na comissão técnica, eu comecei em 2014, 14 até 18, né? 18. Daí depois voltei ano passado, temporada passada e essa passada. E como jogador, 2 temporadas. Então são quase 8 anos aí. Quase, por aí. Caraca, vamos chegar a comemorar os 10 anos, né? Quem sabe? Vamos lá. Ótimo. E, Léo, como é que... Tu é uma pessoa muito alta, que você também é do Léozinho sentado. Quantos metros você tem, Léo? Eu tenho 1,95. Então, tipo, o basquete veio pra ti por causa da altura ou ele já fazia parte da tua vida? Não, é interessante porque, na realidade, o meu pai ele foi jogador de futebol profissional, mas tipo como se fosse tipo um Caxias, assim, não foi nada... Ele jogou no Maranhão. Então, na linha do meu pai, todos eram jogadores de futebol. E eu, assistindo os podcasts passados, eu vi que todos tiveram a mesma narrativa. E a minha narrativa não foi muito diferente. Eu comecei tentando ser jogador de futebol, joguei futebol de praia. Lá da onde que eu moro numa comunidade lá no Rio de Janeiro, onde saiu o Adílio, que foi jogador de futebol também, na época do Flamengo. E na época ele tinha uma escolinha. E eu participava dessa escolinha com muitos outros guris lá. E tinha aquele sonho de ser jogador. Daí não deu pro futebol, fui pro futsal. Não deu futsal, aí meu tio, que jogava, tem um tio que jogou e mora em Joinville, inclusive ele é o pai do Jimmy, né, que joga no Unifacisa, e ele jogou, ele veio pro Sul. Né, e assistindo um dos treinos, assim, jogos assim, teve um outro jogador que falou, por que tu não vem aí treinar? Eu falei, eu treinar basquete? Nem pensar, imagina naquela época, nem pensar. Daí foi, a partir daí eu comecei aí, não gostei muito, eu falei, não tinha muita habilidade com a mão, né, o negócio era com o pé. Mas aí um dia se tornou uma semana, que se tornou um mês, quando eu fui ver, virei um ano. E a altura não era um impeditivo para essa habilidade com os pés aí? Não era bom, eu só marcava gol de cabeça. Aí com o lateralzinho bom, aí o ala bom tá perfeito. Era legal, era bacana. Mas aí, na época eu também não era tão grande que eu comecei basquete, eu tinha 8 anos, né? 8 para 9. Eu ia te pedir isso, né? Quando tu começou, porque antes aqui nos bastidores a gente vai chegar nesse ponto, que é um ponto bem legal de tu poder contar pra gente. Quando tu começou com 8 e aí tava me contando a história do 14, né? Então teve um tempo aí jogando basquete no Rio de Janeiro. E eu comecei ali, como eu morava próximo do Flamengo, morava tipo uns 2, 3 minutos andando do Flamengo, então eu sempre ia pro Flamengo ali, eu começava a assistir ao treino do meu tio, fui assistir um jogo, aí fui convidado para treinar na escolinha e comecei, eu lembro, né, por isso que em vez de quando eu vejo a gurizada assim, eu lembro assim, falei, puxa, eu não conseguia fazer isso, e eu vejo a frustração da gurizada assim, quando eles tentam fazer algo e não conseguem, então comigo foi a mesma coisa, porque remete àquela época lá, de que eu também tinha esse limite, né, esse limite assim, mas, e eu comecei a jogar. E um mês, um ano, aí depois de um ano eu falei, vou parar, não quero jogar, vou parar. Daí minha mãe falou, não, tenta mais um pouquinho, vai que... Só que aí a habilidade começou a vir, né? Eu morei numa comunidade onde que era muito competitivo em termos de esporte, então a gente tinha que ser bom futebol, vôlei, basquete, handebol, qualquer esporte a gente tinha que ser bom, até taco, a gente tinha que ser bom. Então isso aí meio que... me ajudou para transferir para o basquete também. Muito bem. E aí como é que foi esse ponto de corte aí? Foi jogando, chegamos nos 14 anos, conta um pouco da história que a gente estava falando antes. Eu com 13 anos eu cresci bastante, até os 12 anos eu não era tão alto assim, só era longo, e tinha perna, magrelo. Qual a altura hoje? Hoje eu tenho 1,95, mas naquela época eu devia ter 1,70.
Não, eu acho que 1,65. Aí com 13 anos eu cresci uns 10 centímetros. Aí fui para 1,75, né, com 13 anos assim, mas era só esqueleto, né? Mas eu comecei a me destacar nas categorias de base do Flamengo e eu lembro que com 14 anos eu recebi 2 propostas que me mudaram minha vida, porque até então eu não me via como jogador, embora eu tinha uma ótima escola que era o Clube do Flamengo, mas eu não me via como, vou seguir carreira, vou jogar até os 18, vou trabalhar como a maioria das pessoas faziam. E com 14 anos teve um treinador norte-americano, que ele foi visitar ali o Flamengo, né, procurando novos talentos, a casa de novos talentos, e na época o Mauri, que foi armador da seleção brasileira, inclusive estava junto com jogou vários anos com o Oscar, ele era meio que um padrinho meu, que ele me apadrinhava, eu pegava a bola, ficava pegando bola para ele de vez em quando ele me dava uns tênis, né? E naquela época tênis era uma comodidade rara, né? E eu ficava assim, nossa, tênis importado. E ele foi e fez um intermédio. Ele falou, esse rapaz aqui ficou interessado em ti, mas você tem apenas 14 anos. Então, quando você tiver 18 anos, ele vai retornar e vai te levar para os Estados Unidos. Na hora meu olho brilhou, né? Eu falei, imagina, 14 anos, guri, né? No início da década de 90, com essa possibilidade de poder jogar nos Estados Unidos. E é o sonho de todo jogador, né? Querendo ou não, era o sonho de todo jogador. Então, aquilo ali eu vejo para mim que foi um momento de epifania, né? Que até então eu não tinha muita visão assim de virar jogador. Quando apareceu esse rapaz com essa proposta, e uma semana depois tem o Bento, que ele é agente também, Alexandre Bento. O agente dele veio e me fez uma proposta para ir para a Espanha também. Então ali eu falei, bom, acho que realmente isso aí pode me levar para algum lugar, né? O basquete pode me levar para algum lugar. Mas imagina, eu com 14 anos, eu continuei jogando, só que quando eu cheguei com 16 anos, eu achei que não ia dar mais, né? Eu falei, não vai dar mais. E eu parei de jogar. Eu falei, não quero mais jogar. E nessa época foi até um momento bem assim, quase semi-dark, assim, porque eu tinha muitos amigos meus que eles eram envolvidos, né? Com lance de tráfico de droga e em comunidade. Tinham uns bons amigos meus que eles começaram a frequentar essas áreas assim e eu ia junto, né? E eu jogava no Flamengo, na época o Flamengo não tinha essa estrutura, então eu ganhava uma ajuda de custo, mas atrasava demais. Daí eu falei, sabe a minha coisa? Vou parar de jogar, não vou jogar não, e comecei a gravitar, né? Que eu via todo o glamour que eles tinham, daquela coisa todinha, o glamour todinho que eles tinham de mulheres, chamando a atenção, e eu magrinha ali, não tinha nem a mulher olhava, ninguém dava bola, e eu ficava naquela, falei, sabe a minha coisa? Acho que eu vou pra essa vida. Pensei, cogitei, só que aí eu parei de jogar, fiquei um mês parado. Daí um dos pais vieram assim e falaram, olha, vou te falar mais uma coisa. Daí eles falaram novamente, o agente da Espanha, ele está interessado em ti, né? A gente da Espanha está interessado em ti. Não para não, você tem talento. Porque quando tu tá contando isso, daí eu tava pegando, quando tu falou antes, eu não tinha feito essa noção do tempo. Tá contando como se fosse assim, beleza, então eu tô desanimado hoje, amanhã vem a proposta. Mas são anos. Foram anos. São anos ali esperando. Agora imagina, 4 anos, né? De 14 até 18, né? Várias coisas aconteceram. Muita coisa. Várias coisas aconteceram e eu, desisti, imagina, eu falei, não vai acontecer. E eu imaginei, o pessoal faz promessa, mas não vai cumprir, né? O pessoal não vai cumprir. Daqui 4 anos. 4 anos. Eu não acreditei que o cara ia cumprir. E sendo que o rapaz que foi, né, antes, toda a temporada, no meio do ano... Tinha que ir com 18, tinha que chegar com 18. E ele falava, tá estudando inglês? Porque o rapaz, ele tá querendo que você vá. Eu falei, mentira. Aí toda hora, quando ele falava isso, me dava aquele up, né? Eu falei, não, vou treinar, vou jogar. E tu já estudava o inglês? Não? Eu estudei o inglês britânico, mas não rolou. Até porque, tipo assim, e passou essa temporada todinha, essa época todinha. E quando eu finalmente cheguei ali pro 17, ali pro 18, assim, foi um ano muito pesado. Um ano muito pesado para mim na comunidade, porque foi um ano na qual eu tive muitos dos meus amigos morrendo por causa dessas coisas de tráfico, e eles estavam envolvidos com... Alguns eram envolvidos, outros não.
E teve um amigo meu que era muito próximo, e ele morreu, e eu falei, poxa, vou ter que tomar um tiro na minha vida. Eu nunca cheguei a ser envolvido, mas eu cogitei, né? Então eu acabei treinando mais, estava treinando mais, e quando o rapaz chegou, né, ele falou, ó, tô com os papéis aqui, e agora eu preciso que alguém te ajude, né, aqui no Brasil. Já tô com os papéis aqui para você fazer um curso de inglês intensivão lá nos Estados Unidos, que vai ser o pontapé para você entrar no país e você ali ganhar bolsa de estudo para poder estudar. Eu falei, poxa, meu olho ficou enorme, né? E eu falei, agora é o próximo passo. E aí, como é que eu vou fazer? Porque minha família não tinha condições de... Poxa, naquela época não tinha cartão de crédito, então... Tu tinha que bancar a viagem para ir pra lá. Né? E eu só botar aqui, ó, um timeline aqui, né, que eu recebi a convite ali, era tipo 89, 90, assim, e o cara só retornou em 93 com a papelada todinha. E várias coisas foram acontecendo, né? Inclusive, um cara que me ajudou bastante foi o Edson Figueiredo, que ele é foi preparador físico do Flamengo, da Telemar, de vários times aqui de Joinville, foi preparador físico da seleção brasileira também, de futebol. Então ele foi uma pessoa extraordinária, ele me ajudou bastante. E teve um outro treinador na época, que era o Emanuel Bonfim, que esse também me ajudou bastante ali, foi um dos caras que me ajudaram a permanecer aí no trilho. E eu sei que quando foi durante essa época eu não conseguia arrumar dinheiro para passagem, tinha que pagar visto, tinha que tirar passaporte. O Emanuel me ajudou bastante com dinheiro para passagem, para passagem não, mas para o visto e para o passaporte. E quando chegou na passagem eu falei, puxa, e agora? E a passagem era cara, né? Naquela época a passagem era 93, então a passagem era bem cara. Aí o Emanuel foi e falou com o presidente do clube do Flamengo na época. Falou com o presidente do clube, e o presidente gostava de mim porque eu sempre fui aquele, Leozinho, porque eu com 14 anos já jogava no adulto, né? Então eu já jogava no adulto, por isso que esse apelido de Leozinho, porque era igual Marcelinho. O Marcelinho ele tem o apelido de Marcelinho, embora ele tenha 2 metros, porque o Marcelinho era novo, mas jogava já com adulto. E vocês jogaram juntos lá? Jogamos junto, comecei junto com o Marcelinho, na categoria de base, aí o Marcelinho depois foi pro Fluminense e eu permaneci no Flamengo. Né? Legal. Daí no Flamengo, nessa temporada aí de 93, o rapaz, esse treinador chegou, falou pro presidente assim, ó, temos aqui o Leozinho com uma proposta, com bolsa de estudo para ir pro Estados Unidos. Só que só tem um problema, ele precisa do dinheiro da passagem. E a gente meio assim achando que ele ia dar metade, alguma coisa assim. Daí ele falou, quem? O Leozinho? Leozinho é prata da casa. Não, amanhã passa aqui, vai lá, não sei o que, amanhã a gente vai comprar a passagem e vou mandar ir pra lá. Só debaixo de uma coisa, quando você voltar, você tem que voltar e jogar pelo Flamengo. O Flamengo comprou a passagem. O Flamengo, o próprio presidente autorizou a passagem, né? Então, imagina, eu fui Mesmo sendo vascaíno. Não, tô brincando. Não, e foi de um mundo pro outro, assim, na questão de um dia, né? Porque a minha realidade ali numa comunidade ali do Rio e ir para os Estados Unidos é completamente diferente, né? Assim, naquela época, literalmente. E pra onde tu foi lá? Eu fui pro Carbondale, que é tipo interior do Illinois. Interior de Illinois ali. Onde que o Super-Homem aterrissou, sabe? Por ali, naquela região ali. Por ali. E interessante porque quando eu saí do Rio, tava maior calor, era início de verão, era dezembro, assim, então tava maior calor, tava 40 graus, eu não lembro. Passei o dia todo na praia, à noite era o voo, aí eu voei direto para Chicago, né? Eu voei para Chicago, que já tava no inverno. Então eu não tinha noção de frio. Nunca. Aqui vocês têm noção de frio. Eu não tinha nenhuma noção de frio. Zero. Então, mas você não levou nem casaco, nada? Assim, não tinha. No Rio de Janeiro não tinha. Não tinha, então eu falei, vou botar não tinha saído do Rio, não tinha vindo pro sul. Nunca. Não tinha casaco. Daí eu achando assim, vou só levar uma camisa de manga comprida.
Que a mãe falou, pode esfriar. Levei a camisa de manga comprida e tô lá, bem faceiro, né? Ali pegando meu voo. E detalhe, eu não falava nada de inglês. Sim, eu tava pensando, né, não tem nenhuma internet pra te pesquisar qual é a temperatura que vai estar na Mas cidade. naquela né? época lá o voo era diferente também, né? Tinha um atendimento desde Sim, era top, era top. É. O atendimento era top. Né? E aconteceu uma coisa muito sem precedentes, muito rara, assim, que foi eu chegando em Chicago, eu não falava inglês, então eu tinha que passar pela imigração. Aí esse rapaz, que era preparador físico, ele escreveu algumas frases assim em inglês falando, eu não falo falando em inglês, botou em inglês, eu não falo em inglês, tem alguém que possa me ajudar? Daí botou ali o papelzinho, eu nervoso que eu tinha que passar, e o meu voo ele seguia para Toronto, então eu tinha que saber, eu tinha que ter alguém que me ajudava, porque senão eu ia terminar em Toronto, não ia para Chicago. Daí eu tô no avião lá e saí, daí eu tô olhando assim, passei pela imigração, mostrei lá e naquela época não tinha ninguém. Hoje em dia já é difícil achar alguém que fale português, quanto mais naquela época, em 93. Então eu cheguei e tava lá meio que assim, imagina, Chicago, o aeroporto de Chicago é enorme. E no período de Natal, que era tipo 18, 19 de dezembro, então tava o triplo de pessoas ali. E eu chegando, passando assim, eu olhei, aí cutuquei uma mulher assim, eu falei, aí mostrei o papel pra mulher assim, a mulher, fala português! A mulher falou português comigo, eu falei, meu Deus, isso aí é um anjo. Ela é um anjo. A mulher, literalmente, ela me pegou de dentro do avião e passou comigo e botou dentro do avião. Eu falei, não, pode ir. Eu falei, ali eu fiquei mais calmo, fiquei mais tranquilo, porque eu tava nervoso, minha família nervosa, a família que eu tava vendo morar também tava nervosa também, então eu fiquei assim, falei, meu Deus. Mas acabou dando tudo certo ali, né? Que massa. E a família que tu... recentemente o pai Sim, teu sim. é a mesma família É, que... a mesma família. E vocês ainda continuam mantendo contato. Né? Que legal. Tava aqui agora. Tava aqui Sim. agora. Né? Que legal. E é interessante porque ele vem, eu acho que ele vem mais pro Brasil me visitar do que os próprios filhos dele lá nos Estados Unidos. Que agora ele tá morando em Orlando, né? Antes ele morava ali em Illinois, Iowa, ele morava bem no meio oeste ali, né? E mantendo em mente que, o meio oeste é completamente diferente da minha expectativa. Eu achava que os Estados Unidos todo era Nova York. Então, quando eu cheguei, aterrisei assim, fui para Chicago quando eu olhei Chicago, eu ainda vi assim, quando eu botei o pé do lado de fora, que era em St. Louis, que era uma cidade ainda de médio porte, assim, mas aí já era interior, e eu fui pro interiorzão, assim, tipo como se estivesse dirigindo para um interiorzão mesmo, assim, só tinha plantação de milho, eu falei, poxa, cadê os prédios, né? E eu perguntando para ele, cadê os prédios? E aí, não, isso aí só tem só em Chicago, e... Falei, caramba, então... Ele falava português. Não, era dicionário, eu perguntava dicionário assim, mostrava, eles meio que entendiam, era aquele famoso aquele jogo que tu tem imagem só, assim, era só na mímica. E aí como é que foi? Aí chegou lá, começou a treinar, e escola, nisso tudo, né, que entra. Daí é interessante que aí quando eu cheguei, numa família, a família todo mundo loiro de olhos azuis, né? E ele chegava e apresentava, esse aqui é meus filhos. E era interessante, todo mundo, você tá com quem? Eu falei, não, esse aí é meu filho. Só que eles tinham eles eram quase que, meio que missionários, né? Tipo assim, então eles tinham essa mente, essa visão, assim, de sempre querer ter alguém de outro país e tentar ajudar eles. A mentalidade deles era essa, de que, não vou poder mudar o mundo, mas se eu puder mudar o mundo de uma pessoa, já tá... E era mais dessa família, não quer dizer que seja todo mundo que tá lá. O quê? Essa Não, mentalidade. é mais dela. Mas os americanos, por si, ali no interior, eles são bem amigáveis. Eles são bem... tem mais ou menos essa mentalidade mesmo de querer ajudar. Primeiro, tu tem que passar pela barreira, né? Tem aquela barreira deles desconfiar, ainda mais brasileiro, tem que desconfiar, mas depois que passa pela barreira, tem americano lá que, se puder, eles tiram a roupa do corpo e dão. Eles são um povo muito, muito bom, assim, de coração. Que legal. E, Léo, claro que hoje a gente fala nos Estados Unidos como o basquete, enfim. Como é que era a estrutura naquela época? A tua comparação aqui com a estrutura que tu encontrou lá? E foi fascinante porque tudo era mega. Tu já chegou jogando, treinando? Não, eu cheguei estudando primeiro, porque eu não falava, aí meio que treinava, né? E no início, quando eu cheguei... E tinha uma escola só para quem não falava inglês? Tinha, eu fiz o que eles chamam de inglês como segunda língua, né? Então era mó barato, porque era árabe, era
pessoal bastante oriental, assim, coreano, chinês, assim. E eu e mais uma mulher que era de brasileiro, o resto era todo mundo... Mas só que todo mundo era tipo professor disso, engenheiro, sabe? Estavam todos tentando aprender a língua. E eu era o único que morava com uma família americana. Então eu peguei o inglês muito mais rápido porque... Né, e eu treinava junto com o pessoal, assim, brincava. Mas fisicamente, essa aí foi um baque que eu tive, né? O físico. O jogador norte-americano com 18 anos, 19 anos... Ele já tinha um físico já privilegiado, né? A alimentação também privilegiada. E eu cheguei lá meio que raquítico, né? Eu cheguei lá, eu sei que agora é meio difícil visualizar isso, mas eu já fui magrinho. Eu já fui magrinho. Então eu cheguei lá meio que raquítico e o pessoal assim, ó, eu vou te mandar pra minha avó que você vai morar com a avó, que a minha avó tu vai te encher. Lá é igual também. É, isso aí. Mas aí eu cheguei, daí eu via que primeira semana assim, eu olhava esse pessoal falando inglês e falei, sem chance, eu nunca vou aprender isso. Nunca vou aprender. Eu olhava assim, assistia o noticiário, o pessoal falando rapidinho, eu falei, não vou aprender. Essa dor de cabeça. Não vou aprender, dor de cabeça. E eu tinha minha irmã, né, que eu considero minha irmã, que ela tinha na época uns 9 anos assim. Então, foi até uma coisa engraçada, porque eu aprendi muito mais inglês com ela do que no próprio curso. Porque ela me botava junto com as bonecas dela, Barbie, assim, que ela queria ser, o sonho dela, com 9 anos, ela queria ser professora. Então, tudo que ela aprendia, ela repassava. Então, eu tinha aula, então, esse Cinderela, essas coisas todas, eu assisti tudo em inglês, porque eu já conhecia a história, só não tinha escutado em inglês. Eu falei, então eu aprendi o inglês, tudo com essa guritinha. Tudo não, mas tipo assim, uma boa parte ali, e meu inglês foi evoluindo por causa disso, que eu ficava interagindo com ela, brincando com ela, e ela ficava assim, ensinando principalmente a pronúncia certa. Então, muitos do pessoal que estudava comigo, eles até falavam e escreviam corretamente, só que a pronúncia era muito pesada. Imagina o pessoal árabe assim, falando assim, era uma pronúncia bem pesada, difícil. Né? Bem difícil de entender. E eu não já conseguia aprender. E engraçado que teve uma vez, em 94, que teve um terremoto na Califórnia, só que lá da Califórnia, lá em Illinois, a gente sentiu. Né? A gente sentiu. E o maior barato, que como eu não sabia muito de inglês, tinha recém-chego assim, no país. E ela entrou pelo quarto assim, Léo. A gente teve um earthquake. Eu falei, earthquake? O que é isso? Earthquake? Daí eu vou olhar no dicionário, que tudo era dicionário, né? Aí eu pegava o dicionário, terremoto, e quero ir embora. Aí eu liguei no dicionário e eu vi, tipo assim, né? Terremoto lá em Los Angeles, eu falei, caramba, ai, tenho medo, quero voltar pra casa. E nesse meio também, né? Eu fiquei ali, tipo... de 94 até 95, assim, 93, 94, 95, fiquei estudando, aí comecei a jogar, fiz o high school lá, né, cheguei a fazer o high school, né, e quando terminou o high school, eu tive proposta de universidade, aí eu falei, vou só voltar pro Brasil e depois eu retorno para retomar a faculdade. Aí não consegui voltar, teve problema, aquela coisa todinha de visto, eles não queriam liberar, demorou 1 ano e meio para eu retornar. Foi mó drama, foi mó novela. E quando eu finalmente consegui voltar, né, graças a Deus consegui voltar, era a última faculdade que estava me oferecendo bolsa. Eu fiquei uns 2 anos ali, 1 ano e meio tentando voltar, e eu já estava no Flamengo jogando assim. Falei, não posso ficar meio que parado, né? Eu fui conversei com o treinador do Flamengo, que é o Miguel Anjo da Luz, da época, e conversei com ele, falei, posso treinar aí enquanto resolvo a minha situação? Ele, não, pode vir treinar. Aí treinei Aí ali eu conheci o Brent e o Alvin, que foram 2 caras sensacionais, cara. Sensacionais, que jogaram até Eles tinham acabado de ser campeões pelo Pit Corinthians aqui, e eles foram pro Flamengo. E ali o Brent e o Alvin, assim, foram caras que me ajudaram bastante também no inglês e também mantendo, assim, uma atitude bem positiva, né? Vai dar tudo certo, vai lá. Aí quando finalmente aconteceu, eu falei, vai lá me visitar, aquela coisa toda demais. Foi fascinante. Aí tu fez a faculdade nos Estados Unidos. Aí Sim. tu é formado em o que por lá? Educação física. Tá. Daí tu... E foi quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos porque eu fiz um college primeiro, né? De college, aí depois do college eu fui para a universidade. Aí terminei, que são só 4 anos que eles chamam de eligibility, que são 4 anos que você pode jogar, né? Tem só 4 anos.
Aí eu tinha que fazer mais um ano para fazer toda a especificação na área mesmo. Aí depois eu pensando, eu falei, vou terminar, não vou voltar para o Brasil, vou ficar por aqui mesmo, né? Fazer mestrado, aquela coisa todinha. Só que eu tinha um sonho de, pelo menos, jogar uma liga, né? Na época era SBB, né? E eu tinha um sonho de jogar uma liga. Eu falei, eu quero jogar uma liga, quero jogar uma liga, quero jogar uma liga. Daí... E como é que tava jogar lá? Era muito distante? É muito distante. Porque quando eu fui pra lá pela primeira vez, eu fui assim, pensando em NBA. Falei, vou jogar, tanto é que eu jogava de armador. Eu era armador, vou jogar de armador, que é a chance real que eu tinha de entrar pra NBA. Daí, mas só que foi ficando muito distante. Eu conheci rapazes que jogaram na NBA, e eu ia assim, falei, é muito distante. Daí eu falei, eu tenho pelo menos a chance de jogar profissionalmente no Brasil. De repente eu vou jogar, que também achava que era meio distante. Aí quando eu voltei pro Brasil... Mas durante a faculdade tu ficou jogando? Joguei. Inclusive, a minha faculdade lá, a gente... E aí era onde já a faculdade? Missouri, no sul de Missouri. Uhum. Daí, essa faculdade no sul de Missouri era uma segunda divisão, né? Era a segunda divisão e nós chegamos aí pra Final Four, que é tipo os 4 melhores da nação. Só que, tipo assim, nos Estados Unidos, se eu tô falando assim por alto, assim, mas deve ter mais de umas 600, 700 universidades, né? A maioria tudo disputando, então para você chegar entre os 4 de 600, então por isso que eles põem aquela coisa assim, inclusive agora em março, é o mês que começa o March Madness, né? E é um mês a qual, tipo assim, sempre quando entra essa data, assim, eu tenho boa memória, né? Porque realmente foi um período fascinante, assim, fascinante da vida, assim, de viver aquela explosão mesmo, assim, aquela explosão de sentimentos, de emoção, todo mundo, a cidade toda. Não, e aí tu tá falando da segunda divisão do basquete universitário e o ginásio cheio. Lotado. E nós tivemos aí nós fomos campeões da nossa região, da conferência, aí fomos pro Nacional, aí o Nacional foi em Louisville, né? Inclusive eles até falavam que a gente conheceu assim o Ali, que ele é de Kentucky, né? Então assim, a gente chegou a conhecer, assim, ele estava na cerimônia lá, aquela coisa todinha, então a gente assim, fascinado, caraca, o Muhammad Ali e tal, pô, assim, foi algo assim, surreal. Encontrava brasileiros na jornada, assim, de jogo? Muito raro encontrar brasileiro, porque naquela época não tinha tanto, se bem que era 2000, né? Não, é 1999. 99 ele não tinha ainda, tinha mais gente indo, mas não tinha muita gente ainda, como hoje em dia eu acho que já tem mais, né? Hoje em dia já tem mais, mas antigamente não tinha tanto assim brasileiro saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos jogar universitário, né? Ou qualquer outro tipo de modelo. A NBA então era bem mais difícil, é que não tinha ninguém da NBA. Não. E meu sonho era, eu falei, eu quero ser o primeiro da NBA. Até porque teve um movimento que tinha que escolher, né? Sim. Tu tinha que escolher entre jogar NBA país, ou defender o país. Então isso era muito restritivo, né? Era bem mesmo. O que não faz muito sentido. Nada. Hoje não faz nada, né? Com as coisas como abertas como estamos. Enfim, né? Respeita-se o momento que se pedia isso. Daí eu sei que, tipo assim, como a gente acabou ganhando esse campeonato, e a gente ganhou do melhor time da nação, né? Então a gente já tá meio que vamos ser campeões brasileiros, nacional, vamos ser campeão nacional, vamos ganhar o que eles chamam de ring, né? O anel, vamos ganhar o anel. E interessante que tinha um cara... Tem em todas as divisões, tem anel. Todos os anéis, anel de ouro com diamante mesmo, né? Daí eu olhando assim, falei, poxa, tinha um cara que ele jogava futebol americano, só que ele era nosso conhecido. Ele tinha sido campeão no ano anterior e ele botava o anel lá só pra gente ficar olhando. A gente ia, beijava o anel, era a nossa inspiração, né? Eu pegava ali e tal. Daí quando a gente perdeu, assim, a gente perdeu numa bola bem, sabe, bem... doída, aquela bola... Dolorida, bem dolorida, né? Bem dolorida, assim. Foi uma coisa que muita gente mais tivemos uma classe... Foi uma bola? Numa bola. Tava o jogo empatado e com... 5 segundos o cara bateu, o cara do nosso time bateu, fez a bandeja, sofreu a falta, o juiz não apitou, o cara pegou o rebote do nosso time, subiu, também não apitou, a bola foi rolando assim pro lance livre, daí 2 caras pularam na bola, daí o juiz apitou falta nossa. Daí faltando 1 segundo,
que o cara fez? Tava empatado, o cara acertou o primeiro e errou o segundo de propósito. Era fora de casa? Aí, era fora de casa. Daí o cara foi, errou o segundo de propósito, aí o cara do nosso time pegou o rebote, jogou do meio do outro cara, a bola fez assim, e saiu. Nossa. Imagina, eu nunca vi tanto homem grande chorar. Mas aquilo ali, ó, serviu de crescimento para todos nós. Serviu de crescimento. E tanto é que até em 2019, a equipe em si, a equipe toda entrou pro Hall da Fama, né, da universidade, assim, como foi a equipe que ganhou e foi a única equipe que chegou a esse nível, assim, de... Pô, podia fazer já um filme, né? Podia rolar, né? O americano é muito bom nisso. Né, então, daí eu sei que quando terminou esse período da faculdade, eu querendo voltar pro basquete, cenário nacional, só que quando eu saí muito novo. Então, ano passado, quando a gente tinha o Túlio, eu me via muito no Túlio. Porque o Túlio saiu daqui quando ele era novo. Né? O Túlio saiu daqui quando ele era novo, ele foi pra faculdade, quando voltou nem muita gente conhecia ele. Só que eu não era tão bom quanto o Túlio. Mas eu voltei pro Brasil, aí tentei no Flamengo, né? Falei com o treinador aí. Só que o Flamengo era só craque, era Rato, era o Oscar, era Ailton, tinha só cara bom ali. E eu tava praticamente um ano parado, por causa da faculdade, para terminar a faculdade, um ano parado. Daí eu sei que eu fiquei uns 2, 3 dias treinando, depois falei, não quero basquete não. A volta foi porque tu queria jogar. Eu queria jogar. Senão tu podia ter ficado lá. Eu tive até proposta, assim, na realidade, proposta não de... Sim, pra trabalhar. Pra trabalhar mesmo, né? E tinha até um senhor lá que ele gostava muito de mim, que ele falou, Léo, eu te vejo muito... Você tem uma conexão muito boa com criança, né? Com jovens, e eu tô me aposentando, eu gostaria que você contemplasse essa ideia de me substituir. Eu falei, poxa, tá louco? Era trabalhar com jovens de periferia mesmo, assim, e na área da recreação e tudo mais. Aí eu falei com ele, ele é quase um mentor, assim, pra mim, conversando com ele, falei, poxa, eu tenho um sonho de jogar. Aí ele falou, ó, o emprego pode estar aqui, o emprego sempre vai estar aqui. Só que se você não tiver essa oportunidade para jogar, você vai ficar sempre se remoendo, né? Tipo assim, como seria se... Então, vai e se não der certo, você volta. Né? Vai, se não der certo, você volta. Eu falei, não, beleza. Né? E a proposta era lá em Chicago, né? Trabalhar em Chicago. Eu falei, até hoje, quando eu vi a cidade de Chicago, eu falei, poxa, podia estar morando aí. Eu ia te pedir isso, Léo. Tu se arrepende um pouco da tua escolha de ter voltado? Não, na realidade não. Poxa, eu vivi anos maravilhosos aqui no Brasil. Né? Acho que tudo teve uma parte, né? Tudo teve um propósito, assim, e até mesmo aqui no Brasil, mesmo com as adversidades, assim, eu acho que tem coisas que tu cresce mais, né? No meio da adversidade, assim, então eu contemplo, eu olho, assim, pessoal contemporâneo que estudou comigo ali, que continuou de outros países, no caso, né? Que estudaram comigo e continuaram no país, que casaram com família, né? E eu olho assim e falei, poxa, mas eu não troco, né? A experiência de jogar, né? E continuar nesse meio do esporte, assim. E mais importante, de estar influenciando pessoas, ajudando pessoas a atingir o potencial deles, assim, que esse é um sonho que eu sempre tive. E aquele Flamengo cheio te fez buscar outro caminho. Aí fomos pra onde? Aí do Flamengo eu parei, né? Eu tive várias paradas, assim, do Flamengo eu parei, aí o Botafogo fez um time, eu joguei no Botafogo, o time foi bem, né? Aí joguei no Botafogo, eu tive a proposta de ir ou pro Minas ou pra Londrina, né? Aí em Londrina, eu fui pra Londrina com o armador Hélio, nós fomos pra Londrina, daí eu fiz um teste lá, aí os caras, não é o que nós estamos procurando e tudo mais, o time de Londrina era bom também, eu falei, não, tranquilo, de boa. Vou parar, vou começar a dar aula de inglês, fazer algo assim desse gênero. Daí em Londrina eu conheci o Joãozinho, né, que é uma coisa lá conectando. Eu conheci o Joãozinho, que era gaúcho, né, que tava falando, eu tô voltando porque eu vou jogar na Ubra, né, na Ubra. E o técnico, se eu não me engano, o técnico era o Pitu. Se eu não me engano, o técnico era o Pitu. Já sentou nessa cadeira, né? Se eu não me engano, o técnico era o Pitu. E o Mancuso também, acho que tava meio assim de... Só que aí, passou uns 2, 3 meses, o Joãozinho me liga e fala, Léo, estamos com uma proposta aqui, vamos fazer um time, o negócio aqui é mais enxugado, mas se você estiver interessado, vou botar você para falar com o Mancuso.
Eu fui, falei com o Mancuso, falei, vou lá, né? É assim que eu vim parar, em 2003. Vim parar no Sul e tô no Sul até hoje. Aí tu foi pra Canoas. Sim, aí fomos pra Canoas, aí lá em Canoas jogamos. Em Canoas foi onde que eu conheci o Rodrigo. Né? O Rodrigo ele era assistente técnico na época do Mancuso, né? Ele era assistente técnico do Mancuso e foi lá que eu conheci o Mancuso e o Rodrigo. Criei um laço bem bacana. O Rodrigo era gente boa, o Mancuso também, muita gente boa também. E nós fomos campeões em cima do Gaúcho, né? Em cima do Lajeado. Lá já tinha um timaço, aí fomos pra Liga Nacional. Na Liga Nacional jogamos, fomos bem, relativamente bem. Daí todo ano eles me convidavam para retornar. Né? Eu fui Ubra, aí a Ubra passou para todos, né? Que foi horrível, eu odiei quando foi para todos. Era ruim, tipo assim, jogar assim, depois de sair pra praia. Não recomendo isso pra ninguém. Não recomendo pra ninguém. E, poxa, ali em Torres também foi uma experiência extraordinária. Né? A atmosfera, o ambiente, assim. Eu converso até hoje com o pessoal, os contemporâneos daquela época lá. Todo mundo só tem coisas positivas a falar da época de Torres ali, da Ubra. E depois da Ubra Torres, a Ubra voltou para Canoas, depois terminou e eu fui para Lajeado. Né? E mantendo em mente que Lajeado era tipo um arqui-inimigo, rival, aquela coisa todinha. E foi meio assim, né? Eu falei, meio que conversar com o treinador da época, né? Ótima pessoa, o X era uma ótima pessoa. Conheci o X melhor, vi como é que era o modo operante dele. Em Lajeado também nós ganhamos, né? Ganhamos também, fomos campeões lá também. Então, é interessante que aí com uns três times diferentes eu consegui ser campeão gaúcho, né? Campeão gaúcho. E antigamente o campeonato passava na TV Com, né? Passava na TV Com, então era bem bacana, né? Foi um tempo bem bacana. Isso aí por isso que eu não troco, né? Aí as amizades que tu faz, as pessoas que você vai conhecendo, os momentos que você vai colecionando, assim, você acha que não tem preço, não. Com certeza. E aí tu para em Caxias do Sul. Daí vim jogar em Caxias, o Rodrigo me chamou, vem jogar aqui. Daí eu fui pro Espírito Santo, joguei contra o Ed. Ó, Ed, tá velho, Ed. Tô zoando. Mas joguei contra o Ed lá, jogamos, inclusive, era o Vila Velha contra o Saldanha Gama. O Saldanha Gama era um timaço, né? Assim, um ótimo elenco. O Vila Velha também tinha um elenco mais limitado, mas fizemos uma final lá, o Ed ganhou, né? O Ed ganhou ali na final, assim, o Ed já era o protagonista, embora ele era mais novo, ele já era o protagonista do time ali. E depois de lá eu vim pra primeira vez jogar pra Caxias, né? No Caxias do Sul, com o Rodrigo, né? E foi o primeiro título que a gente teve, né? O primeiro gauchão, assim, a gente nunca esquece. Claro. Até hoje nós achamos um recorte de jornal, né? Porque depois do gauchão, daí provavelmente depois tu voltou pro Caxias e daí veio a Liga Ouro. Sim. E em que momento, só antes de fazer a pergunta que eu ia fazer, que momento tu deixou de ser jogador? Porque quando tu vem, principalmente ali na Liga Ouro, tu já é auxiliar técnico, sim, né? Sim. Qual foi o momento dessa transição? Então foi em 2011, foi meu último ano como jogador. Daí nós fizemos até a final contra o Lajeado e eu lembro num lance a qual um dos jogadores perdeu o equilíbrio, de Lajeado perdeu o equilíbrio e ele caiu em cima do meu joelho. Né? Meu joelho já não era dos melhores, naquela época, há 10 anos atrás, e ele caiu em cima do joelho e eu escutei só um crack, eu falei, é um sinal para eu parar. Então ali eu já comecei a parar e eu lembro que quando comecei a parar, eu fui para os Estados Unidos, voltei para os Estados Unidos, fiz uns cursos lá, assim, só para atualizar também no inglês, fiz um curso, mas o meu foco maior eu sempre quis fazer um mestrado nos Estados Unidos. Sempre quis fazer um mestrado nos Estados Unidos. E teve um ano que eu conheci uma senhora que ela era tipo uma reitora lá de uma universidade lá, e ela tipo assim, quando você parar de jogar, me procura que eu vou te ajudar. Daí eu parei de jogar, eu falei, conversei com ela, fiz todo o procedimento, passei para fazer o mestrado, aquela coisa todinha. Em agosto, quando faltava uma semana para eu apresentar, a mulher falou, estamos vendo aqui na sua ficha que para você ganhar a bolsa, né, você precisa de ter, tipo assim, aqui chama de CR, né? Eles chamam de GPA, que é as notas, né? Então tem que ter as notas. Ela falou, tu tem que ter, para você não precisar pagar, e pra gente dar um dinheiro para você, que eles chamam de stipend, eles dão um dinheiro pra gente,
pra mim no caso, você precisa ter tipo assim, um CR, sei lá, o máximo é 4.0, mas tem no mínimo 3.2. E o meu era 3.1,5. Nossa. Por causa de ponto 5, eu não ganhei. Ela falou, mas se você quiser, você já passou, se quiser, você pode... Né, a gente fez uns descontos aqui pra ti, $6.000, qualquer $6.000 tu faz. Qualquer $6.000, imagina. Eu falei, poxa, $6.000 aí. Aí ali eu entrei em modo deprê, poxa, fiquei em casa. Porque, tipo assim, era meu sonho, eu fui na faculdade, eu fiquei lá, convivi, eu vi assim, eu ficava ali na academia, acompanhando todo o procedimento, era sonho, os caras tinham câmera em tudo quanto é lugar para tu fazer, vamos supor, o agachamento, aqui ó, o agachamento do campeão mundial de agachamento, vamos comparar o seu, sabe? Toda aquela tecnologia, eu falei, é meu sonho. Em que ano isso? 2012. E não temos aqui ainda? Não chegou? 2012, já tinha assim... Só 10 aninhos? 2012. Eu cheguei assim, eu fascinado, eu assistindo as aulas assim, e eu, pô, minha vida. Eu tinha até conversado com o Dida antes, falei, vou lá, depois quando... E meu sonho era realmente voltar Mas, infelizmente, o mestrado não saiu, eu entrei em modo deprê, aí um conhecido meu falou, olha, vem dar aula aqui pra escolinha. Daí eu comecei substituindo um cara, daí a gurizada começou a gostar, eu fiquei efetivo direto. Daí, um desses jogos, teve um jogo que acho que o Caxias foi jogar o Sul, não sei, era alguma Copa, né, lá no Rio. Daí encontrei com o pessoal, falei, comecei, a gente conversa e tal. Daí quando foi em 2014, o Rodrigo foi e chamou, falou, né, estamos aqui com o plano, que até então era só o gaúcho, né, de repente tinha uma Copa, não tinha esse plano de ser o ano todo. E esse era uma coisa que eu sempre gostei de Caxias, sempre gostei do pessoal de Caxias, assim, da diretoria, sempre foram pessoas assim, que a gente via que trabalhava sério, né? E trabalham sério, né? Então é um diferencial. Eu acho que Caxias, isso foi uma coisa que sempre chamou a atenção, assim, de estar trabalhando, de fazer parte dessa estafa, assim, porque tanto o Rodrigo, o Cabelão, na época tinha o Luiz, assim, eram pessoas que, sabe, do alto escalão, assim, muito assim, respeitava e admirava bastante, assim. E quando eu recebi o convite para vir trabalhar aqui, poxa, foi assim, uma oportunidade, foi um sonho, né, se realizando para sair desse salto de jogador para trás das linhas. Então, antes eu estava dentro das 4 linhas, agora eu estou out the box. Estou pensando fora da caixinha agora. Agora tem que pensar fora da caixa. Muito bom! E, Léo, tu veio como preparador, tu era auxiliar técnico e agora é preparador físico. Sim. Tu pode usar a tua formação de lá ou tu precisou fazer alguma outra coisa aqui? Não, geralmente eu fiz alguns cursos também para meio que, principalmente durante a pandemia. Né? A pandemia eu fui fazendo os cursos assim. Mas legalização de diploma não? Tem que fazer também. Tem que fazer. Daí eu acabei vindo e fiz o curso, fiz uns cursos aqui e lá. E só para tentar fazer essa... Porque eu vi durante a pandemia, eu vi que... eu falei, poxa, o quanto de pessoas que estavam precisando desse tipo de ajuda, né? De sair de casa, de fazer atividade física. Eu comecei a fazer esse tipo de aulas assim, tipo, meio que pensando, eu falei, tá aí algo que eu posso... Eu sempre tive o fascínio, né? Eu sempre tive o fascínio de ajudar os atletas a atingir o potencial máximo deles, tipo assim, fisicamente e até cognitivamente. Né? Uhum. Ah, legal. E tu comentou do Dida. Vocês têm uma amizade, a gente acompanha, muito grande, né? Como é que vocês sempre tiveram essa amizade? Foi tipo assim, bateu o santo na hora, assim? Não, é engraçado porque eu não tinha a mínima noção que o Dida era gaúcho, né? Então, o Dida, eu conheci ele no Rio. Quer dizer, tu jogou com ele no Flamengo? Eu não cheguei a jogar com ele, né? Mas ele era juvenil, ele era mais novo, né? Mas ele era do Flamengo, então eu conhecia todo mundo, a gente andava todo mundo junto, né? E ele era muito amigo também do meu primo, né? Wagner. Então, começando ali com o Dida, conversava, a gente saía, aquela coisa, eu achava que o Dida era até de alguma comunidade ali do Rio. Aí uma vez jogando aqui em Torres, daí eu olhei assim do outro lado, eu falei, moleque, o que tá fazendo aqui? Ele é só daqui. Eu falei, como é daqui? Não, eu sou daqui. Só que ele tá jogando por Criciúma. Né? Eu sou de Caxias. Eu falei, você é de Caxias? Você é gaúcho? Eu falei, não sabia. Aí foi onde que a gente foi. Quando eu vim jogar, eu joguei com ele aqui
nos 2 gauchão, assim, joguei com ele, então... E o Dida não é uma pessoa... É difícil ter uma pessoa que não gosta do Dida, que não... Ele tem um carisma bem diferenciado, né? Então já deu match, assim, em termos de amizade mesmo, assim, e só vem evoluindo a amizade ao longo do tempo. Ótimo, daí diriam a mesma coisa do Leozinho, né? É difícil alguém que não gosta do Leozinho. É verdade. Léo, assim, a gente tá Muito há 40 minutos conversando, assim, eu ficaria mais 40, porque as histórias... Parece a metade, tá? Não. Tô brincando. Mas, infelizmente, nós vamos ter que partir para os nossos quadros, né? Fazer essa... Porque senão, tá louco, né? Não tem nem bateria nas câmeras. Pra tudo isso. Mas... Eu tava preocupado com o tempo. Léo, então agora a gente tem os quadros de 24 segundos pra gente conhecer agora mais o Léo mesmo. Sim. Então, é um bate-bola rapidinho aqui. Se tu pudesse escolher o teu filme ou tua série preferidos? Série, eu gosto de... Tinha uma série, tipo assim, eu gosto de uma série de comédia que tem nos Estados Unidos, que tinha nos Estados Unidos, meio que já saiu, que é um show chamado Martin, que é o Martin Lawrence. Esse show pra mim é o show, vira e mexe eu posto ele, assim, então esse é a minha série favorita, né? Vira e mexe eu assisto. Atualmente, assim, Criminal Minds. Adoro Criminal Minds, assim, que é algo que... Né? E filme eu gosto também nessa linha, assim, do Silêncio dos Inocentes. Eu gosto de filme que faz você pensar, né? Eu acho que é uma pessoa quando na realidade é outra, senão eu gosto dessa linha de filmes, assim. Ah, legal. E uma música preferida? Música, assim, eu gosto, tipo assim, vai de gospel, hip hop, R&B, música favorita mesmo, assim. Tem uma música que eu tô escutando bastante ultimamente, assim, que é Descansa, né? Que é até a música evangélica, assim, mas Descansa, assim, que traz mais ou menos a memória, assim, de algo que independente do que tá acontecendo, Deus, ele tá tudo no controle de Deus. Então essa daí é a que eu tô escutando mais. E um local? Se tu pudesse escolher um local. Miami. Muito bom. South Beach. E um momento relax? Momento relax. O momento relax ali é à noite mesmo, assim, quando me começa a baixar a frequência cardíaca e tu pega... Eu gosto muito de ler, né, assim, literaturas, assim, não necessariamente precisa ser evangélica, assim, mas a Bíblia pra mim é algo que me traz muita paz, assim, me traz muito encorajamento. Então, esse momento relax vai ser mais ali com a Bíblia no final do dia ou no início do dia também. E o que te tira do sério? Injustiça. Me tira do eixo, legal, injustiça, assim. E não poder fazer nada, assim. Isso aí acho que é o que me tira do sério. A gente falou já aqui no podcast com o Augusto e com o Antônio, e a gente falou sobre comida. Sim. E eu pedi qual é que era a relação deles com a comida nos Estados Unidos também, se aqui é melhor, se lá é melhor, né? Meio que a gente sabe essa pergunta, é meio óbvio, né? Aqui é muito melhor. E eu, assim, no meu caso eu sou até meio suspeito porque eu amo doce, né? Esse é um segredo, quase ninguém sabe que eu amo doce. Então, lá, em termos de doce, é que eu tava conversando com, não sei se era com o Dida mesmo a respeito disso, de que lá nos Estados Unidos tu tem o Snickers, aqui tem o Snickers, tem 2, 3 sabores diferentes, lá tu tem 15 sabores diferentes. Então tu pô, Snickers branco, com caramelo invertido, sabe? Tem vários fatores, tu fica até meio que, sabe? E uma das coisas que eu mais gosto lá nos Estados Unidos é o café da manhã. Aquelas panquecas com syrup, aquela coisa todinha assim, então... Mas a comida do Brasil, em termos de comida mesmo assim, eu opto pela comida brasileira. É isso que eu ia te pedir, qual é a comida preferida? Comida mesmo brasileira. Embora não seja brasileira, mas a minha em particular é massa e lasanha. Tá na certa. Tá contando. Lasanha, 4 queijos, Tá respondido. E uma bebida preferida? Isso aí também é segredo de estado, tá? Vocês vão ficar sabendo em primeira mão que eu gosto de Fanta Uva. Suco de uva, mas Fanta Uva pessoal até hoje me zoa. Dá pra achar e acha isso ainda? Sim. Tem frutudo? Não me lembro mais de ter visto isso. Aí Fanta... isso aí é a última, tá? Eu prometo que eu não falo mais nada. Fanta Uva. Tu quase não tem comercial de Fanta Uva, né? Mas tá aqui,
garoto propaganda da Fontaúva. Mentira. Eu tentei procurar, sério, eu tentei procurar muito tempo atrás, eu vi o comercial da Fontaúva. Não, ele falou isso agora. Eu também queria essa informação lá no início, pra gente aprofundar um pouquinho essa vida de modelo. Eu tentei procurar o comercial da Fontaúva. Né? Caraca. Na década de 80. Então leva no coração, aí já tem um sentimento, já tudo mais. É uma inspiração pra ti. Poxa, além de Jesus Cristo, assim, né? Aqui, assim, nessa área, assim, eu vejo o Michael Jordan. Né, a trajetória dele. Eu, tipo assim, estive nos Estados Unidos, assim, tava ali perto, assim, próximo, assim, de assistir. Já No momento, né? No momento. 92, 93, 94, Exato, 95, 96. Quando ele voltou ali, na época que eu cheguei ele tinha parado, mas quando ele retornou, e eu lembro até hoje uma das Ele coisas... ganhou 92 e parou. Ou 93. Ele ganhou e parou. Daí eu E fiquei... uma final foi a do Phoenix, que ele ganhou e depois jogou mais uma. Não, ele terminou no Terminou no 93. Parou, foi jogar beisebol, eu tava ali e falei, poxa, beisebol, né? Eu acho que agora eu vou ter que assumir esse post aí do Michael Jordan. Eu vim pra isso. Retornou. Essa é a minha missão na Terra. Tem a expectativa e a realidade, né? Expectativa ali, ó, eu já me vi assim, ó, sendo o próximo Michael Jordan. A realidade é estar aqui no high school. E Léo, tu tem algum sonho? Qual é o teu sonho de vida, assim? Na realidade, tipo assim, meu sonho ele sempre é de querer ajudar o máximo de pessoas possível, né? Tipo assim, em qualquer área. Então, tipo assim, eu já tô meio que inserido nele, assim, de poder estar ajudando, principalmente aquelas que não podem ser ajudadas, assim, né? Então, eu sei que é meio que pago, assim, mas o que puder estar ajudando as pessoas, assim, a se tornar uma melhor versão dela, assim, esse é o meu sonho. E uma palavra que te define? A palavra que me define, eu diria meio que entusiasmo. Boa. E Léo, tu falou em vários momentos de virada, assim, vários momentos que tu teve que tomar decisões na tua vida. Se tu tivesse que escolher um momento em específico, qual tu escolheria? Eu acho que se eu pudesse, até mesmo nesse momento da qual eu retornei para o Brasil, né, se eu pudesse ter feito de uma forma diferente, assim, porque embora eu jogava, mas eu não tinha a vida de profissional. Não que eu fosse de sair, mas aquelas coisas todinhas que eu não bebia, não fazia nada, mas poderia ter enfatizado mais a parte de treino, né, ter levado um pouquinho mais a sério. E terminava a temporada, eu meio que ficava de férias um mês, dois, sabe? Aí depois que retomava e continuava a retomar, mas hoje em dia eu olho para trás e falo, poxa, se eu pudesse voltar e fazer de algo diferente, eu provavelmente faria isso. E tu passa esses ensinamentos hoje para os atletas que passam na tua mão? Passo. Eu converso com a gurizada daqui, a gurizada assim, que eu tenho acesso, assim, independentemente, tem muitos guris que vêm falar comigo assim, no Instagram, assim, perguntar. E eu tento dar uma orientada, pelo menos nortear eles assim, pra, poxa, acho que se tu puder fazer isso aqui, faz aqui, procura alguém aí na sua região também, mas pra gurizada daqui a gente vem falando, né, tipo assim, eu falo a gente porque tanto o Ed como o Humberto e o Dida são rapazes que já meio que trilharam a carreira, fizeram a carreira dele, né, então tem a gurizada aí que a gente quer ver o bem delas, a gente quer ver essa gurizada sendo bem sucedidas. E a gente sabe o preço que é, né? Eu estava assistindo até o podcast do Pitu, né? E o Pitu falou, tu quer ser profissional, mas tu está disposto a pagar o preço? O preço é caro, né? O preço é caro. Não é só o dia do jogo da TV, né? Não é. Esse cálice aí, tu vai beber um cálice que ele é amargo. No final ele é até doce, mas o processo ele é laborioso. Léo, pra gente finalizar então, todo mundo que vem aqui no nosso podcast, a gente pede pra autografar a nossa camiseta. Sim. Então, com você não seria diferente. Pode escolher. Que privilégio, gente. Claro. Isso aqui tá uma constelação, hein? Uma constelação. Qual era teu número, Léo? 30. 30. O Corey imitou depois, né? Cara, esse cara aí... Ele falou, eu vi o jogo... Ele tá fazendo pouco pontos temporada também, não tá nem jogando muito. Com a 30, o Corey queria... é um guri que eu peguei assim, dei uns toques assim no arremesso assim. Só um ajuste. Quem sabe um dia você pode chegar no meu nível aí. E deu, né? É só treinar. Falei pra ele, pro Corey, só treina aí. Quem sabe um dia você chega nesse nível. Pô, cara.
Parabéns, deu certo. Deu certo. Não tá fazendo tão mal, não. Léo, eu queria te agradecer então por estar aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso ouvir tua história, te conhecer um pouquinho mais. A gente adorou esse bate-papo. E assim, a gente ficaria aqui muito mais, mas infelizmente não dá. Muito obrigada. Não, eu que agradeço mesmo. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Marco, por ter-me aqui. E um privilégio enorme trocar essa ideia aqui com vocês. Com certeza. Obrigado, Marcos, a gente se encontra no próximo episódio. Nos encontramos no próximo, obrigado. Eu falei lá no começo que eu tava preocupado, eu falei, tem muita história, mas a gente ainda tem tempo. Daqui a pouco a gente monta mais uma mesa aqui, traz o Léo, põe mais alguém, a gente continua essa conversa. Obrigado, Leslie. Obrigado, Dani. Nos vemos no próximo. Isso aí, obrigado torcedor que nos acompanhou até aqui. Aproveita para se inscrever nas redes sociais do Caxias do Sul Basquete, né? Começar a seguir e também agradecer os nossos patrocinadores, a KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodóio, Frasle, Banrisul, Blast Light e Petenat. Um beijo, torcedor. Até a próxima. Tchau.